Voltei. Olá, eu sou o André Vasconcelos, professor de Educação Física, só no estilo, só na beca, porque a gente vai continuar abordando danças. Então, a gente já viu inicialmente o que seria a dança, a métrica, e agora a gente vai contextualizar ela no aspecto histórico e regional. Eu estou simbolizando alguma região daqui? Provavelmente não, porque você consegue já correlacionar a que aspecto cultural, a que dinâmica corporal de dança eu estou representando. Então, visualmente, a gente consegue sempre associar algo estético, né? Com uma prática de dança, as vestes e tudo mais, a gente vai começando a correlacionar. Tal qual a gente vai fazer agora. Então, na tela, entrando no ritmo. Sem dúvida, a dança é uma das manifestações artísticas mais diversificadas que existem. Através dela, é possível comunicar e expressar a identidade cultural. Nesse sentido, o Brasil reflete toda essa aprendizagem por meio de suas práticas. Influenciado por tais matrizes, o povo brasileiro tem como segmento dançante o cateretê, capoeira, maracatu, samba de roda e musicalmente kuduro. Poderia estar aqui só no estilo do samba? Poderia, deveria? Talvez. Mas hoje eu vim aqui um pouco mais roqueiro, uma coisa assim, né? Mas de forma geral, o que a gente tem aqui para observar ou direcionar? Culturalmente, a gente consegue visualizar algo, identificar algo, né? O segmento da identidade em que a cultura faz esse mapeamento. E é por meio da dança, nesse caso aqui específico, que a gente vai estar utilizando ela como um instrumento de identificação. Tranquilo? Então aqui você já consegue identificar uma cultura americana e tudo mais, porém, aí foca na aula que a gente vai estar abordando um aspecto da cultura nacional. Tranquilo? Beleza? Suave na nave? Então a gente avança mais um pouquinho. Isso revela o quão vasto e abrangente é o universo da dança. Sua construção ocorre por meio da manifestação do conhecimento, características e vivências de um indivíduo em comunidade. Foca na imagem e aí veja o que você sente. Veja o que reverbera. A expressão corporal, a manifestação de como o corpo vai se expressar, ele vai dar identidade, ele vai dar direcionamento para o que ele quer passar, qual a mensagem, qual a informação e quais são os contextos em que ele se insere. Então vejam que a partir do momento em que eu coloco uma simples roupa, você já consegue caracterizar, você já consegue mapear qual é a informação que eu estou passando. Assim como alguns elementos corporais. Quando você expressa dançantemente, né, quando você expressa nesse aspecto artístico, a dança ela vai ser esse instrumento em que vai dar informação. E essa informação vai ser do aglomerado de conhecimento que determinado grupo detém e que esse indivíduo expressa corporalmente. Tranquilo? Tá fácil. Então veja, a dança é sempre esse conjunto de informações, ela perpassa o segmento da identidade com base na cultura, que é essa troca de informações e conhecimentos vivenciados, beleza? Então, compreendido isso, a gente consegue avançar e visualizar como a cultura nacional ela se manifesta. Vejam aí as vestes, vejam as expressões. A gente tem segmento da capoeira, da catira, do cateretê, da kizumba, temos ali, deixa eu ver mais o que, o congado, temos o kuduro. Ah, kuduro, professor? Kuduro é uma manifestação da cultura afro que a gente vai aprofundar agora, porque para a gente se aprofundar e conhecer de fato quem somos, a gente tem que buscar dentro das nossas raízes e buscar entender como determinada cultura influencia na outra. Eu estou influenciado? Analisa minhas vestes. Se eu estou aqui meio representando rock tem influência ali nos anos 70, 60, até 50 já, vem dessa vertente mais americana, pós-guerra. Então veja que tudo é uma questão de construção e de como isso vai influenciar. O capitalismo ali bombando, então vejo que a história ela vai dar um mapeamento para a gente compreender. E é por isso que a gente agora vai precisar aprofundar um pouco no conhecimento da vertente da origem do Brasil, beleza? Então, aqui a gente vai abordar esse aspecto um pouco mais histórico, mas é só para mapear e direcionar como o Brasil se constrói corporalmente, voltado para a dança, beleza? Então vamos lá. Ó. O Brasil e sua construção cultural. Compreender a identidade nacional e sua correlação com aspectos históricos culturais possibilita a ampliação de conhecimento.
Sendo assim, o Brasil é um país multicultural com dimensões continentais, habitado inicialmente por indígenas e posteriormente influenciado pela cultura portuguesa durante o período colonial. Essa influência fez com que a matriz regional fosse moldada e adaptada às novas realidades culturais. O que de forma geral foi mencionado aqui? Temos a nossa cultura matriz indígena, temos a influência dos portugueses. Então, o que eu tinha é influenciado pelo que chegou e a partir daí se constrói uma nova relação, se constrói e acaba sendo consolidado um novo saber. É claro que a forma com que isso acontece, às vezes ela não é legal, ela é impositiva. Nós já abordamos o aspecto da apropriação cultural e de negligenciar determinada cultura. O que seria isso? Quando você vela ou rejeita e renega determinado aspecto de informação. Por exemplo, os portugueses eles renegaram a cultura indígena. Então aquilo acabou sendo, em alguns casos, a depender da situação, foram até extintos. Por exemplo, a própria linguagem tupi foi extinguido justamente porque teve essa recusa dos portugueses que foram os direcionadores do que seria a cultura certa. Então, vejam que essa imposição ela é equivocada, tranquilo? E aí a gente vai vendo já esse direcionamento da construção. Matriz indígena, influência portuguesa, porém a gente não parou por aí, porque a história do Brasil é um pouco mais extensa e a gente avança ainda mais. Então, durante o período escravista, o Brasil recebeu uma forte influência africana. No entanto, devido à hegemonia europeia, eurocentrismo, a cultura dos outros povos foi subestimada. Apesar de ter mais de 5 séculos de história, as marcas culturais enraizadas na população brasileira limitam a ampliação do conhecimento sobre o que é realmente nosso e o que significa ser brasileiro. Opa, já voltei? Cadê? Então, pronto. O que é que a gente tem a compreensão geral? Também, após um período, tem a influência africana. O que acontece? O eurocentrismo coloca os europeus no centro, então faz todo aquele direcionamento do que é certo, do que é esplêndido, do que é bom. Culturalmente falando, as danças eruditas, por exemplo, o balé, ela tem esse caráter clássico de pertencimento, de técnica, de a dança, porque tem como protagonista, vamos colocar assim, quem a criou, que tem essa vertente europeia. Porém, quando a gente analisa a expressão artística da dança, por que determinado aspecto de dança é melhor? Qual é a melhor dança? A melhor dança é aquela em que eu consigo efetivamente expressar determinada informação, determinado aspecto que eu quero. A manifestação da dança, ela nada mais é do que essa comunicação linguística corporal, expressando determinado sentimento, determinada emoção em determinado ritmo, em determinada métrica, com determinado objetivo, com base na sua construção. E aí o que aconteceu? Foi renegado, rejeitado, subestimado determinado aspecto cultural, determinado conhecimento, por achar inferior ou incondizente com a realidade, com os objetivos sociais. Então vejo que essa negação acaba que vela e prejudica a informação de determinado saber. Por exemplo, a gente não tem tanta certeza se capoeira é dança ou não é. Você conhece o cateretê? Você já ouviu falar de kuduro? Vejo, o próprio carimbó às vezes é muito regionalizado. Então a gente vai vendo que quando o conhecimento ele é rejeitado, subestimado, a gente tem um pouco mais de dificuldade de acessá-lo, sendo que ele pode ser tão bom e conter informações precisas sobre a nossa construção identitária. Então é essa relevância, é essa importância de compreender de fato como determinado conhecimento chega a nós e o que impede de a gente acessá-lo e estimular a gente vivenciar. Tranquilo? Compreendido isso? A gente avança mais um pouquinho. E aí o que a gente avança agora?
Porque como a gente já compreendeu que as duas principais matrizes que a gente vai vivenciar é tanto a indígena quanto a afro, a gente vai dar uma aprofundada e conhecer um pouco mais. Vale ressaltar que no Enem ele vai buscar reforçar o aspecto identitário. Então é muito provável ele abordar algo relacionado à cultura indígena, à cultura afro, como determinada cultura por meio da globalização pode influenciar na nossa construção. Hoje está muito em voga o K-pop, porque a vertente asiática tem crescido, isso tem se propagado, essa informação, e aí a gente começa a acessar mais, começa a conhecer mais, começa a vivenciar mais e começa a executar. Então é toda essa correlação de influência que a gente acaba vivenciando. E aqui no caso, uma das vivências que a gente deveria ter essa mais a flor da pele, né, mais aflorado, seria tanto a indígena e a afro, e acaba que a falta de acesso à informação e divulgação e apropriação, né, no sentido de eu conhecer e eu reconhecer e eu valorizar e respeitar e me agregar a ela, acaba dificultando. Então a gente vai aprofundar agora. Vamos lá. Com uma particularidade que une praticamente todas as danças realizadas pelas diversas tribos, o caráter ritualístico é uma das principais características dessa manifestação cultural. Desse modo, elas buscam se relacionar com a ancestralidade e com os elementos da natureza, além de preservar os costumes e fortalecer os vínculos sociais. Contudo, com o apoio de elementos como amuletos, pinturas corporais, cantos e músicas, essas danças têm como objetivo a celebração e o agradecimento pelas colheitas, a passagem de uma fase de vida, como a puberdade, as cerimônias fúnebres e outros propósitos coletivos. Aqui a gente está contextualizando e mapeando qual é o direcionamento que a gente dá para as festividades indígenas, onde é que a gente acessa a dança, qual é a fundamentação da dança, qual o objetivo, qual o propósito, para quê? Veja que é celebração, é cerimônia, é uma parte um pouco mais ritualística, de agradecimento, em que você consegue manifestar determinada expressão. Então veja, quando a gente pensar em cultura indígena voltado para o segmento da dança, a gente vai ter esse manejo de ritual. A gente tem essas celebrações com propósitos de passagem, morte, vida, nascimento, transformação, e o caso da natureza vai estar muito envolvido. Então são todos esses aspectos, são todos esses elementos que a gente acaba associando. Aí vai dizer, ai, eu nunca faria. Ah, o menino, tá virando jovenzinho, tá virando homenzinho, vamos fazer uma festa. Você não vai fazer isso. Já ouviu falar em festa de 15 anos, debutante? Pois é. Meu Deus, professor, sério que a gente faz festa e celebra? Sim, a cada ciclo. O próprio aniversário seria uma celebração, mas vejam, 15 anos é a passagem da menina se tornando mulher. A gente faz isso. Só que, no caso dos indígenas, tem esse ritual um pouco mais expressivo, tem essa acolhida um pouco mais aceita ali naquela comunidade. E a gente que acaba não associando, ou tipo, não conheço isso. E além disso, a gente tem as próprias danças específicas dessa cultura. A gente pode vivenciar, vislumbrar isso, até mesmo a própria quadrilha de festa junina, ela tem essa manifestação de celebrar o quê? O período da colheita. Então vejo que as danças, elas sempre têm um propósito mais ou menos direcionado, e que no caso da dança indígena é da mesma forma. E aí tem as danças específicas que a gente pode conhecer, por exemplo, a dança do jacundá, é uma dança originária dos povos indígenas da Amazônia, é o jacundá. Essa manifestação acontece de forma circular, em que os homens e mulheres participam de mãos dadas e uma pessoa fica no centro da roda tentando sair. A gente tem imagens aí para vocês, foca na imagem, olha a tela. Tem a dança da onça, que é um tipo de bororó. No Mato Grosso, ela se trata de um ritual de passagem de um jovem rapaz à vida adulta, que é o debutante masculino de lá. E temos outros exemplos, que é o terê, danças dos praiás, o curupi. São práticas que, se você ouvindo, você provavelmente não conhece, mas de dinâmica a gente pode exercer. A gente faz danças circulares, as próprias cirandinhas são forma de expressão de a gente começar a interagir. Veja que a interação lá entre homens e mulheres é existente, essa correlação de passagem. Então são práticas que a gente vivencia, mas a gente não acessa por justamente esse distanciamento da nossa construção identitária. A gente não vislumbra, mas
e isso está imbricado, né? Eu gosto dessa palavra, imbricado, está inserido no nosso contexto de construção identitária, beleza? Vamos avançar mais um pouco? Já que a gente já está entrando no aspecto da dança afro, que é uma manifestação cultural que ocupa um lugar fundamental na vida de muitas comunidades. Além de entretenimento e diversão, carrega consigo uma forte carga espiritual, emocional e artística. Eu vou até dar uma pausa aqui, porque é importante destacar artístico, espiritual. Veja qual é o direcionamento aqui. Aqui já é algo mais espiritualizado, é algo mais emotivo, e aí servindo como uma forma de conexão com seus antepassados. Então, continua no aspecto espiritual. É comum ser realizado em ocasiões importantes, como cerimônias de passagem, nascimento, casamento, morte, colheitas, guerras e agradecimento. Veja que a gente ainda tem celebrar a colheita, agradecer, a lei da atração, agradeço, obrigado, Senhor, gratiluz. Veja que a parte da gratidão sempre está presente na manifestação da dança. A parte da espiritualidade é um dos quesitos mais expressivos. Então, sempre a gente acaba correlacionando a cultura afro a algo um pouco mais do candomblé e tudo mais, porque justamente essa parte religiosa, ela é muito enraizada nessa cultura. Então, a gente acaba tendo um pouco mais acesso a esse segmento espiritual, beleza? Então, a gente avançando tem como as características: organizações em círculos, semicírculos e fileiras, a participação de todos. Música produzida pelo som de instrumentos de percussão, batuques e tambores. Porque eu expressei todos. Nós, da cultura brasileira, a gente tem essa parte de tipo dessa construção europeia. Não, que dança é coisa de mulher, homem não vai dançar. Gente, a construção da dança é a expressão. Homem tem sentimento, é para expressar. E é justamente isso que eles buscam exibir, expor a expressão do ser. Normalmente na cultura afro, homem dança e dança muito bem, é só aqui no molejo e tudo mais, justamente porque tem essa parte tanto da conexão espiritual quanto da expressão de celebração e de gratidão. Tranquilo? Compreendido? A gente tem aqui, opa, cadê eu? Isso, pronto. Temos aqui a exemplificação de algumas danças que talvez a gente não associe à cultura afro, mas que fazem parte, porque vale ressaltar, talvez se você faltou a aula de geografia, a África não é um país, meu amor, é o continente. Então veja que lá vai ter diversas culturas, diversos povos, e por ser muito extensa, muito amplo, algumas vão ser diferentes. Porém, todas fazem parte do mesmo segmento da cultura afro, tranquilo? Então a gente tem o Guedra, trata-se de uma dança ritual típica de determinada comunidade berbere, que vivem na região do deserto do Saara e são chamados de povo azul, pela cor das suas roupas. Temos aí a imagem deles. Tem o Kizomba, a dança lenta, sensual, nascida na Angola da década de 80, desperta a cumplicidade entre pares e se tornou a favorita de muitos casais apaixonados. A Kizomba já é quase o nosso sertanejinho, né? Aquela coisa do arrocha e tal, só que com um pouco mais de malemolência, uma mistura, é uma lambada sertaneja com o Kizomba, top, eu acho interessante. Também tem outros exemplos, que é o Semba, o Funaná, o Rebita, o Arocha. Semba, talvez a gente vai... samba, lembrando, ó, vai fazendo correlações. Isso que é importante, essa troca de informações e que a gente acaba tendo a percepção de como determinada dança, ela é construída nesse sentido, beleza? Aí a gente avança mais um pouquinho aqui, porque nós temos as festividades estaduais, né? Que a dança é muito mais do que um elemento corporal, ela transmite sentimento, história e conhecimento. As festividades voltadas para a dança são realizadas por instituições culturais, educacionais e privadas, que em época comemorativa como festas juninas, carnaval, entre outras, utilizam a dança para oferecer entretenimento de qualidade para a população, garantindo assim a preservação da nossa cultura. Qual a importância de mantermos vivas essas práticas? Temos aí a correlação de tudo que a gente falou sobre a construção identitária, Brasil, temos cultura indígena, cultura afro e temos as festividades que buscam fazer um resgate, fazer a manutenção daquela cultura, daquela prática, para o quê? Para deixar viva e a gente não perder a identidade. Qual é o nosso direcionamento da nossa construção? E é isso que é uma das importâncias da manutenção, justamente não perder a identidade, fazer isso ficar, se manter, compreendido?
E aí aqui, para a gente não ficar sem praticar, a gente já tem uma atividade, porque o nosso tempo está estourando, mas é essa que você consegue acompanhar pelo livro. É só pegar o volume 1, página 148, questão 104. A gente vai estar analisando competência 3, habilidade número 9. Aqui nós temos a questão. O que vocês fazem? Pausa, lê a questão, identifica primeiro o comando, a depender do comando você acessa o texto e aí com base nisso você responde as alternativas. Como você está com o livro e eu sei que você vai gabaritar, eu já vou colocar a resposta na tela e a gente só conversa sobre ela, porque aqui nosso direcionamento era as danças folclóricas, sendo uma expressão de diferentes manifestações da dança, são contextuais, pois seus gestos e coreografias fazem referência a situações da vida cotidiana e que expressam visões de mundo de uma comunidade, que é o que nós já abordamos em aulas anteriores. O folclore, ele vai ser essa dança popular, mas que tem uma informação imbricada nela, que é contar uma história. É quase a nossa crônica da língua portuguesa, só que no sentido expressivo da dança. Beleza? Compreendido? Posso voltar para o meu bailão, porque eu paro por aqui. Nas próximas aulas a gente continua abordando um aspecto da dança, só que agora um pouco mais aprofundado e problematizado, beleza? Posso sair com estilo? Então, vou nessa e nos vemos por aí. Bye, bye. E é isso aí.